plano de cargos e salários. De uma maneira bem simples, o plano de cargos e salários é o conjunto de regras que estipula como os colaboradores podem progredir em uma empresa e também o conjunto onde estão descritas as funções referentes a cada cargo. Mas quem vai complementar e detalhar sobre o que é e a real importância dessa ferramenta para as empresas é nossa convidada de hoje, a psicóloga e diretora da Espaço PSI Consultoria, Letícia Bringel. Obrigada, Letícia, por estar conosco mais uma vez. Muito obrigada. Como sempre, é uma satisfação imensa estarmos aqui. Letícia, por que é importante para uma empresa ter um plano de cargos e salários? Bom, o plano de cargos e salários ou remunerações, ele faz parte do plano estratégico da organização, né? E o plano estratégico da organização, de certo modo, é de fundamental importância. E chega-se, em determinadas organizações, chega-se um determinado tempo, onde é necessário que o gestor se preocupe com as pessoas das organizações. Porque as pessoas e o próprio mercado começam a exigir que ele crie estratégias para que mantenham essas pessoas nas organizações, para que essas pessoas se motivem, para que essas pessoas se sintam comprometidas, para que essas pessoas se sintam envolvidas, de modo com que aumentem a produtividade e o desempenho da organização e, obviamente, quem vai ganhar com isso é a própria organização, tá? Então, eu vejo que o plano de cargos e remunerações, ele vai de encontro com o plano estratégico. Faz parte do plano estratégico da organização tudo isso que eu acabei de lhe dizer, então é preciso que haja um plano de cargos e salários. E é a partir do plano de cargos e salários que eu consigo manter os meus colaboradores na minha empresa, diminuir a rotatividade, o turnover da minha organização. É a partir de um plano de cargos e salários que eu consigo mensurar o desenvolvimento dos colaboradores, uma vez que eu preciso ter mapeado todo o processo e os desempenhos, bem como as competências desses colaboradores. Então, faz parte de todo um contexto. Tudo é muito importante. Quais são os passos para a criação desse plano de cargos e salários? Bom, tudo inicia quando o gestor percebe. Eu vejo que o ponto principal é quando é algo novo, né? É lógico que está na moda, muito se fala em planos de cargos, salários, planejamento estratégico. Algumas organizações nem sabem o que é plano estratégico, simplesmente existem, né? Então, assim, eu falo que o ponto principal, o início é o processo de sensibilização. É o processo onde o gestor começa a pensar, ou, enfim, né? Ou por pressão dos colaboradores, ou por modismo, ou por ver outros amigos empresários também desenvolvendo isso nas organizações e funcionando, né? Logo em seguida são as análises. Nós iniciaremos as análises internas, obviamente, da organização, e as análises externas, que são os stakeholders, né? Todo mundo que está envolvido nesse projeto. Então, nós precisamos analisar tudo isso. Partindo desse princípio, nós precisamos fazer uma análise orçamentária. A organização tem condições de colocar em prática esse plano de cargos e remunerações? Porque uma vez que eu estabeleço, ele vai virar regra, vai virar lei, ele vai ser homologado, né? Ela tem condições de manter isso daí? Porque futuramente, se eu não tiver, isso pode ser uma frustração tanto para o gestor quanto para os colaboradores. E aí? Foi prometido que a partir desse critério eu alcançaria isso. Isso não aconteceu. Então, pode ser um risco, né? O outro ponto vem a estruturação. Tá legal? A empresa suporta? Tem orçamento suficiente para que isso aconteça? É lógico que isso vai determinar tempo, vai determinar critérios. Eu falo que é o chá, né? Nós, da parte de RH, nós precisamos de habilidades, competências, enfim, atitudes e uma série outra de coisas também. Vai precisar ser mensurada, tá? Também, existem dois tipos de progressão, vertical, horizontal, que nós também podemos falar isso em outro momento, que demanda um tempo um pouco maior. E logo é a validação, né? Que a gente pode fazer isso através do sindicato, que está
é intimamente ligada com o CBO, que é a Classificação Brasileira das Ocupações. Nós precisamos nos preocupar com a Classificação Brasileira das Ocupações, que é uma maneira que o governo federal utiliza para quantificar e para que meio que nortear as outras instituições que norteiam as classificações estaduais, vamos dizer assim, para que eles não fujam um pouquinho das atribuições, as funções, os cargos, enfim, para que eles tenham uma regra. Tá, vamos, em outras palavras, uma recepcionista, que tipo de atribuições, que tipo de função desenvolve uma recepcionista? Lá na CBO tem, na classificação brasileira, um recepcionista faz isso, isso, isso e isso. Então, obviamente, todas as recepcionistas de todos os estados, enfim, bem como os seus sindicatos, né? O sindicato ao qual representa, se é comercial, prestador de serviço, enfim, tem as classificações dos sindicatos. E aí a gente precisa seguir aquelas funções. Então, as descrições que vão estar dentro dessa tabela, que vão compor os cargos, as descrições de cargos e salários, elas já existem. Elas estão nessa. Elas têm um norte. Não dá para colocar uma recepcionista para desenvolver um papel de faturista, tá? Isso é simples. Isso acontece em pequenas empresas, em pequenas organizações, em locais onde não se existe um mapeamento de funções, onde não existe a função não está totalmente elaborada, né? Então, não há um plano de cargos, porque primeiro eu desenvolvo um plano de cargos, tá? Eu planejo todo o cargo da organização, o próprio nome já diz, o que cada cargo vai fazer. Lembrando que por trás de cada cargo nós temos pessoas desenvolvendo, e lembrando que a empresa tem as suas necessidades, porque vamos dizer assim, que a função de uma recepcionista vai de A a B, né? Mas e se aparecer uma necessidade de C na organização, o que será feito? Dentro do meu plano de cargo, eu não poderia desenvolver aquilo? Aí eu digo para o meu gestor e falo, não faz parte do meu plano de cargos. Eu não posso fazer isso que o senhor está me pedindo, né? E como resolver isso? Né? Então, assim, por isso que hoje em dia se utiliza muito quando se fazem plano de cargos e outras funções. Isso para que essa função C esteja enquadrada dentro dessas outras funções, legalmente falando, né? E quando não existe, por exemplo, uma função, determinada empresa tem um determinado cargo ou função que não se enquadra de uma maneira ou de outra dentro da CBO, dessa classificação. Tem como arrumar ou ir por similaridade? Como que deve se fazer nesse caso? Com certeza, quando há um cargo, um cargo onde não existe na classificação brasileira, nós vamos buscar o cargo com a maior identificação daquelas atribuições, daquele cargo, né? Por exemplo, um cargo aí que hoje em dia são tantas profissões que a gente se perde, né? São tantos nomes que hoje em dia existem, com tantas finalidades, enfim. E aí a gente tem que buscar dentro o próprio sindicato vai saber orientar um bom sindicato, né, com um bom serviço de contabilidade, enfim, trabalhando em conjunto, vai saber dar uma orientação adequada, juntamente com uma boa consultoria, para esses empresários. E com relação ao salário? Porque você não vai fazer um plano de cargos e salários sem pensar nos salários. Exatamente. Esses salários, eles podem ser aleatórios, do jeito que o empresário quer ou não? Existem regras também que devem ser seguidas. Olha, existem dois tipos de promoções, vertical e horizontal. Então, na verdade é feita uma análise, um estudo da organização, porque existem empresas que já estão no mercado há 20 anos e pessoas que recebem há 7 anos o mesmo salário, né? E aí, como é que nós faríamos com esse colaborador? Esse colaborador a remuneração dele vai ser alterada por tempo de trabalho ou por funções, por progressões, por qualidades no termo de qualitativo mesmo, que ele
juntar a sua função, a sua atribuição. Como é que vai ser isso? Então, isso vai ser um estudo, eu acredito que a maneira horizontal, de maneira horizontal ou vertical, eu acredito que isso venha a ser, essa resposta nós poderíamos dar a partir do estudo feito de cada organização, da realidade de cada organização. Ou seja, fazer um plano de cargos e salários não é simples, Não né? é simples, bem como que os dois tipos de progressões eles podem andar juntos. Na maioria das vezes, sim. Né? Havendo promoções verticais e horizontais, tá? Elas andam, na maioria das vezes, juntas. Qual dica você daria, então, para um empresário que está pensando em implantar um plano de cargos e salários na sua empresa? Olha, um trabalho interessante, é um trabalho fundamental. Inclusive, hoje em dia, nós que estamos aí à frente do trabalho de recrutamento e seleção no estado do Tocantins, a primeira coisa que se ouve de um trabalhador que vai buscar um emprego novo, tem plano de cargos e salários na organização? Tem política de remuneração? Ou seja, ele não quer ficar bitolado àquela situação, àquela condição. Ele quer crescer. De que maneira há promoções nessa organização? Aí automaticamente eu já te respondo a importância que tem isso. Né? Então, as empresas são criteriosas, mas as pessoas os empregados, as pessoas que buscam trabalhos também estão criteriosas. As empresas avaliam os trabalhadores e os trabalhadores avaliam as empresas que eles estão sendo inseridos. Essa empresa, eu já ouvi dizer que aqui tem gente trabalhando há 10 anos e está no mesmo cargo e vai depender do humor do chefe. Dependendo do humor dele, como ele amanhecer no dia, ele te dá um aumento aí de dobra seu salário. Mas a coitada da menina ali da recepção, tem 3 anos que ela está desenvolvendo a mesma função. A outra chegou aqui há 6 meses, já ganhou o dobro que ela. E aí? O que vai motivar que essa pessoa vá trabalhar no dia seguinte? Sabendo que o que vai fazer com que ela cresça está bem longe disso daí. Não tem como mensurar. Então, tá aí a importância disso. Né? Nós precisamos nos preocupar, enquanto empresários, precisamos nos preocupar que isso existe assim como tem um marketing pessoal, né? Nós profissionais nos preocupamos com o marketing pessoal, existe o marketing empresarial, né? Então, assim, de maneira até inevitável, as empresas possuem um marketing empresarial e a gente fica sabendo quais são as empresas que são legais de trabalhar e as empresas que não são legais de se trabalhar. E, obviamente, que as que são legais têm um plano de cargos e remunerações esperando pelos colaboradores. É assim que funciona. Letícia, muito obrigada por estar conosco mais uma vez. Eu que agradeço, sempre à disposição. Se você quiser sugerir um tema ou entrar em contato com a nossa produção, mande um e-mail para contato@empresassa.com.br.